Eu estava agora aqui conversando com o Jones, que está no carro, dando todo o suporte, e a gente vinha filosofando, e eu resolvi gravar isso, porque ele falou, cara, isso dá uma reflexão, escuta essa história. Na verdade não é uma história, é uma pergunta que o gerente completo precisa se fazer. Quem é a pessoa mais importante no barco? Se fosse anos atrás, com certeza eu responderia que era o capitão. Essa seria a minha resposta. Passado alguns anos, hoje a minha resposta é o designer. O designer. E por que o designer? Porque não há barco mal feito que pare na água com o melhor capitão do mundo. Porque no barco, a pessoa mais importante do barco, e a pergunta foi essa, não no barco, e sim a pessoa mais importante do barco, é o designer. E nesta analogia do gerente completo, o designer é a estratégia. Porque não há execução, ou seja, capitão do barco, que consiga executar num barco mal feito. Ele afunda. Então, o designer do barco é a estratégia, é o profissional que faz com que o barco flutue, com que o barco seja o propósito para o qual ele foi feito. É o propósito da empresa. Então, o gestor ele precisa ser o designer, de modo que ele entenda para o qual é o objetivo daquele barco, que é navegar em águas profundas, em águas rasas, que ele aguente uma tempestade, que ele aguente uma calmaria, que por óbvio deveria aguentar e aguentará. E o capitão é a execução que vai sim dizer que agora esse barco vai sair desse ponto A para o ponto B, e num outro momento vai sair do ponto B para o ponto C, que depois no outro momento vai sair do ponto C e retornar para o ponto A. Então essa filosofada, essa viagem aqui filosófica é a importância do designer, que vai dar subsídios para a execução estratégica que vai vir. E neste exemplo, voltando à pergunta, quem é a principal pessoa do barco? O designer, o estrategista, que depois vem a execução e dá movimento, energia no propósito, na razão de ser, neste exemplo, do barco. E gerente completo que quer ir para um próximo nível na carreira empresarial, na sua carreira profissional, ele precisa sim ser o designer. Ora designer, ora capitão, ora designer. E se ele conseguir ter esse equilíbrio de entendimento e de execução, ele sim vai para um próximo nível.